Olá, sejam bem-vindos ao Frente a Frente. Hoje a gente recebe aqui no programa a advogada Paula Lopes, que é coordenadora da Casa da Mulher Alagoana do Tribunal de Justiça. A Casa da Mulher Alagoana é um instrumento de proteção à mulher, sobretudo no acolhimento às vítimas da violência doméstica. Doutora Paula, obrigada por estar aqui conosco. É um prazer entrevistá-la. Bem, eu iniciei essa entrevista colocando a importância da Casa da Mulher Alagoana e como as mulheres podem disponibilizar desse acolhimento, dessa segurança. Bom, quero agradecer mais uma vez a oportunidade, dessa vez como coordenadora, da casa, esse espaço que é um espaço do Tribunal de Justiça dedicado às mulheres vítimas de violência e seus dependentes, sejam eles filhos, entre outras pessoas que precise também dessa proteção em situação de ameaça de morte ou ameaça à integridade física. A Casa da Mulher Alagoana existe desde 2021 e é um espaço financiado pelo Tribunal de Justiça que, além de ceder esse espaço e esse nome, ele constrói junto com outras entidades. Por exemplo, lá dentro da Casa da Mulher Alagoana, a gente tem uma sala de boletim de ocorrência, uma equipe multidisciplinar que faz o acolhimento a essas mulheres vítimas e seus familiares. Nós temos também a sala da Defensoria Pública, os 2 juizados de combate à violência doméstica da capital, o primeiro e o segundo. Nós temos também um espaço de acolhimento para as mulheres que precisam de abrigo, ou seja, lá tem um alojamento, 48 horas em que essa mulher que está sob ameaça, ela vai até a sua medida protetiva ser realmente efetivada. Lá a gente também consegue fazer uma articulação para os encaminhamentos devidos. Por exemplo, a mulher que ela é retirada de casa e ela não tem para onde ir, a gente faz o requerimento do aluguel social Maria da Penha, que é um direito que essa mulher tem, que lhe assiste a ela e aos filhos. A questão também da própria educação, onde essas crianças vão ser matriculadas, onde essa mulher vai morar, se ela precisar, por exemplo, ser transferida para um outro estado ou retornar ao estado que ela morava anteriormente, antes de conviver com esse homem, ela pode também requerer essas passagens. Então, a gente já protegeu bastante gente. Nos últimos anos, protegemos quase 2.000 pessoas. Então, só de atendimentos, nós estamos chegando perto de 6.000 atendimentos. Então, é algo assim que para a gente nos dá orgulho, mas também nos dá preocupação, porque a gente vê que os casos de violência estão crescentes, A gente vê cada vez mais mulheres denunciando e denunciam porque estão confiando mais na rede, confiando nesses espaços. A Casa da Mulher, nesse tempo, ela tem prevenido feminicídios, porque a mulher que vai para esse espaço, ela está acolhida, está protegida, ela está com a sua vida resguardada. E é um espaço também que a gente pode dizer e confiar que é um espaço de segurança e proteção para as mulheres, tanto para que elas cheguem a esse local com esse sentido de serem acolhidas, serem ouvidas, nas suas demandas, quanto para a parte do abrigamento. É importante destacar o endereço da Casa da Mulher Alagoana, doutora Paula. Sim, a Casa da Mulher fica localizada na Rua do Imperador, número 119. No centro da cidade. No centro da cidade, bem localizado, passa ônibus para vários bairros. E também é a sede do juizado. Então, é um espaço que eu até brinco que é um fórum da mulher, porque lá a mulher entra e evita a rota crítica, que é esse processo migratório em que ela vai para vários lugares para resolver essa demanda da violência. Então, a Casa da Mulher foi criada, é um protótipo da Casa da Mulher brasileira, é criada com esses ideais, porque na época não existia verba para a Casa da Mulher brasileira, então foi criada a Casa da Mulher Alagoana, com o Tribunal de Justiça financiando isso tudo. Por iniciativa do Tribunal de Justiça. Iniciativa, e também vem levando isso ao longo desses anos para que as mulheres tenham onde ser resguardadas. Então, à noite, de madrugada, feriado, final de semana, ano novo, a casa está aberta. A casa não fecha. E isso é o mais importante. Então, nós podemos contar com um espaço em que a mulher pode chegar lá para resguardar a sua vida e a sua integridade física. Doutora Paula, a explosão de vídeos na internet com mulheres fazendo denúncias de agressões físicas, psicológicas, de toda forma,
a que se deve, na sua opinião, essa quantidade, né, exorbitante de denúncias? Que, claro, é importante se fazer a denúncia, mas isso mostra uma situação alarmante no que diz respeito à violência contra a mulher. Exatamente. Na verdade, reflete o que a gente está vivenciando. Então, a mídia nos bombardeia o tempo todo com situações de violência. Elas só acontecem agora, elas não aconteciam antes, elas sempre aconteceram. Mas antes a gente não tinha essa divulgação, né, tão ampla nas mídias sociais, nas redes sociais, do que era violência. Alguns tipos de violência são... Que não eram classificadas. Não eram classificadas. Ou entendidas como pela população. Exato. Né? O próprio feminicídio. Ontem eu estava acompanhando, né, durante essa semana, a questão do julgamento daquela estudante Roberta, e eu me lembro que na época, 2012, 2013, eu acompanhei algumas situações desse caso, como comissão de Direitos Humanos da OAB. Naquela época, a falar sobre violência contra a mulher nem se falava, né? A gente não tinha nenhum crime de feminicídio, então ainda era homicídio. Então, são questões que são novas, a própria importunação sexual, descrever os tipos de violência doméstica, violência patrimonial, que é o caso que a gente tem acompanhado, né, recentemente nas redes, com incêndio, a casa de um apartamento de uma mulher. Destruiu, né? Destruiu bem, né? Prender recursos, né, fazer com que essa mulher não tenha acesso às contas, né, ou fazer algum tipo de manipulação para que ela não usufrua do próprio fruto do trabalho dela. Então, todas essas questões são recentes. E é importante a gente entender a importância das redes sociais para a divulgação, para que outras mulheres conheçam os casos e também se sintam, né, seguras para procurar ajuda, mas é mais do que importante a gente entender que existem meios para isso, né, que se essa mulher que quer denunciar, ela não precisa ir primeiro na rede social, ela pode procurar a rede de apoio, porque ela existe, ainda que seja precária, ainda que não tenha toda essa rede costurada, mas a gente precisa acreditar na rede e fazer com que ela funcione. A Casa da Mulher está aberta para isso. Qual é a situação hoje das mulheres, além do acolhimento e da tomada de postura na Casa da Mulher alagoana? Nós temos os instrumentos também em outros setores, né, de proteção às mulheres. Como você entende o trabalho conjunto dessas entidades? Bom, eu acho que a gente precisa de uma melhor organização, porque existem alguns espaços, alguns equipamentos, são os organismos de proteção à mulher, OPMs, não temos em todas as cidades, não temos assim, regionalizados, não está bem organizado, mas eles existem. O ideal seria ter em todos os municípios alagoanos? Não em todos, mas por região. Por região. Ter um centro de referência por região, a gente não tem isso, né? Então, por exemplo, a mulher que ela sofre violência lá no sertão, lá no sítio, ela vai precisar migrar para a cidade, da cidade ela vai precisar migrar para uma outra cidade, e até isso acontecer, por exemplo, se for uma vítima de violência sexual, o tempo ele pode acabar passando e ela não vai tomar, por exemplo, o coquetel antiprofilaxia a tempo, né? Então, tem questões da violência doméstica que são urgentes, então não podem demorar. Se a gente conseguisse construir uma rede mais organizada, que se fosse colocado no papel, né? Quais são as principais cidades, as cidades de referência, para que essa mulher não demande tanto tempo para chegar nesse lugar. E também uma outra questão importante seriam as delegacias móveis, né? Além das CISPs, porque a gente sabe que as CISPs existem em muitas cidades, né? A gente consegue acompanhar isso nas regiões, mas elas não funcionam todos os dias. E esse não funcionamento todos os dias é justamente onde acontece a violência e não tem o que ser feito. Nos finais de semana, por exemplo? Isso, final de semana, feriados prolongados. Então, a gente não vai poder contar com um delegado que está ali naquela cidade 2, 3 dias. Né? Nos outros dias ele não vai estar, então talvez as demandas não funcionem. E isso é um risco às mulheres, essa distância, né, das instituições, às pessoas é que faz com que o feminicídio aconteça, porque a mulher, ela vai uma vez, ela procura, não é acreditada, né? Isso ainda ocorre, Ocorre, revitimização o tempo todo, por mais que a gente fale de capacitação, da importância da capacitação, por mais que a gente fale da sensibilidade
humanidade, colocar pessoas que tenham certa empatia no atendimento a esse Sobretudo público. mulheres, não é? Exatamente, mas ainda acontece. Essa semana mesmo recebi um caso que uma mulher foi à delegacia e quando chegou lá passou por situação Constrangimento. de constrangimento. Porque relatar uma violência e ouvir piadas não tem nada a ver, não é? Ou não fazer nada, né? Dizer, olha, é impossível registrar isso que você está querendo, como se fosse algo de outro mundo. Então, assim, por isso que a gente teve que, por exemplo, criar uma lei própria para a questão da violência psicológica. Porque muitas vezes a mulher sofria violência psicológica quando chegava na delegacia, era revitimizada porque ela não tinha como provar, né? Ela não tinha meios para isso, então ela não sabia como fazer e era uma violência de menos relevância, vamos dizer assim. Como a gente pode entender, quem está nos assistindo também, as mulheres sobretudo, a violência psicológica na sua execução? A violência psicológica é tudo aquilo que cause um impacto, né, no psique dessa mulher, no equilíbrio emocional. No equilíbrio, fazer com que essa mulher ela desacredite da própria capacidade de realizar as coisas, da capacidade dela aprender, da capacidade dela voltar a estudar, por exemplo. A violência psicológica ela vai minando a autoestima dessa mulher. Então, ela... Mais fácil para manipulá-la. Exatamente. Também, né? Até chegar ao ápice, que seria talvez uma tentativa de suicídio. Isso realmente é mais grave. Mas, por exemplo, dizer todos os dias que essa mulher ela está feia, que ela não se cuida, que ela precisa ir para a academia porque as outras mulheres são mais bonitas que ela, fazer comparações, fazer críticas sobre tudo dessa mulher, que ela cozinha mal, que ela é uma dona de casa ruim, por exemplo. E as mulheres que estão numa situação como essa não conseguem reagir nem deixar a casa por ameaças, por exemplo? Por ameaças, por medo. Na verdade, segundo o CNJ, que traz uma pesquisa sobre isso, o principal motivo é o medo ainda, né? Mas junto com isso vem a dependência emocional e a dependência econômica. Então, assim, a gente ainda conta com essas questões, né? Geralmente, as mulheres que são muito dedicadas ao lar ou que deixaram de trabalhar para estar nessa função de mãe e esposa, elas... Que não é uma função nada fácil nos dias de hoje, Não, né? E hoje a gente já discute, por exemplo, sobre o trabalho doméstico, né? Sobre como as mulheres sempre realizaram esses trabalhos de cuidados, o trabalho de cuidados, né? Tem uma PEC nova, que é a 1424, que fala sobre isso, da importância da gente valorizar e pagar esse trabalho com cuidados. As mulheres sempre cuidaram de todos, né? Dos idosos, das crianças, das pessoas com deficiência, de quem estivesse doente em casa. Então, as mulheres cuidam a vida inteira e elas nunca foram pagas para isso. E muitas vezes, essa pessoa que é cuidada, às vezes nem tem esse retorno, né? Senão a gente não teria tantos idosos passando por situação de maltrato. Certamente. E nesse sentido, a compreensão sobre a importância do trabalho da mulher não deve partir apenas do seu companheiro, do seu esposo, mas da família como um todo, os filhos inclusive, né? Exato. Então, quando a gente fala sobre violência, é algo que impacta toda a família, né? Inclusive os filhos presenciam as violências, os filhos também são reflexo da violência, porque a criança ela também começa a se sentir amedrontada, a apresentar sinais de, por exemplo, depressão, por conta da violência que ela vivencia dentro de casa. Isso na infância, e quando ele se torna adulto, vai levar essas informações como certas para a vida, né? Meninas e meninos, então essa mulher, ela vai entender a violência como algo normal. A gente até tem uma falazinha engraçada que a gente fala que é o pelo menos. Não, meu marido, ele é mau, né? Ele é violento com palavras, mas pelo menos ele não me bate, porque o pai já batia. Então, ela não enxerga a violência psicológica como violência. Do tratamento. Exatamente. Então, ele é rude. Que deveria ser respeitoso. Ele é rude, ele é grosso, ele maltrata com palavras, ele fala palavras de baixo calão, ele humilha publicamente, mas pelo menos ele nunca me bateu. Então, a gente ouve muito essas falas, né? Doutora Paula Lopes, nós vamos chamar agora nosso primeiro intervalo e já estaremos de volta. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária
capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que recebe hoje a advogada Paula Lopes, que é coordenadora da Casa da Mulher Alagoana do Tribunal de Justiça de Alagoas. Doutora Paula, quais são as raízes da violência e de onde vem tanta raiva contra as mulheres? Como a gente pode entender isso? Bom, historiadoras, filósofas, sociólogas têm pesquisado, né, amplamente sobre isso. E vão falar que essas raízes da violência, do ódio, da aversão às mulheres, elas tenham vindo já desde a antiguidade, né? Quando as mulheres eram tratadas como deusas, porque geravam outra vida, e aquilo na antiguidade era tido como uma coisa incrível, né, para os homens. Eles tratavam o corpo da mulher, a mulher como uma deusa, porque eles não sabiam como era esse fenômeno de gerar uma outra pessoa. Como explicar? A partir do momento que os homens compreenderam que para gerar o filho, né, eles tinham que plantar a sementinha na mulher, então, ou seja, isso fez com que eles se sentissem mais poderosos do que as mulheres. E a partir daí eles começaram a maltratar as mulheres porque acharam que elas estavam traindo eles de alguma forma, porque elas sabiam que era por isso, mas nunca disseram. E aí eles se tornaram poderosos e aí a gente vai encontrar na história também essa figura do homem como um semideus mais na frente, com aquelas esculturas, né, enormes daqueles homens na Grécia Antiga, né, que valorizava muito o corpo masculino, e eles começam a dizer que a mulher ela é menor, que a mulher ela é um homem incompleto. Um homem incompleto? Um homem incompleto. E porque ela não tem o falo, que no caso é o pênis, né? E aí essa mudança de perspectiva faz com que esses homens trabalhem essa misoginia, o ódio às mulheres e compreendam a mulher como uma pessoa menor, né? Como menos pessoa do que o próprio homem. E aí menos intelecto, menos capacidades, como uma pessoa incompleta. E aí eles que seriam o ideal de pessoa completa, né? E aí já coloca a mulher como uma cidadã de segunda categoria. E ao longo da história a mulher permanece ainda lutando, né? A reboque, né? A reboque lutando para que demonstre para a sociedade que ela tem iguais capacidades, né? Ainda que o corpo dela biologicamente seja diferente, que ela não consiga carregar o mesmo peso, mas que ela tem condições de capacidades iguais. E aí, quando a gente traz isso para a história de Alagoas, a gente vai acompanhar isso também com as indígenas, né? Quando esse território é descoberto, a gente vai acompanhar como as indígenas foram estupradas. Então, nós somos um território que foi um estado, né? Que ele foi fundado através da violência sexual contra as indígenas, da violência sexual contra as negras que foram trazidas de África também, que foram escravizadas e que passaram por todos os tipos de violência imagináveis, né? Então, elas foram trazidas, elas trabalharam à força, elas foram violentadas sexualmente de todas as formas, elas foram mutiladas, elas foram espancadas, agredidas e também assassinadas. E isso faz parte da nossa história. E nós temos também a branca portuguesa que veio para o território alagoano, porque na terra natal elas não queriam se casar, elas não queriam obedecer e foram trazidas como uma forma de castigo para essas terras que eram terras de ninguém na época, que não tinham nada, nenhum atrativo, e aí elas acabaram vindo para cá. Então, a mulher alagoana, ela é acima de tudo resistência, né? Porque ela passou por todas essas situações de violência e violações e ainda estamos aqui para contar a história. E ainda ousamos lutar pelos nossos direitos. Então, é uma formação de um povo que não é fácil para nós também, né? Nós precisamos
falar sobre o que nós queremos, lutar para ter uma profissão, para ter um emprego, para ter voz na nossa sociedade, mas a violência ela nos atravessa. Então, quando a gente vê casos gritantes de violência, como nós temos acompanhado, nós lembramos que já passamos por tudo isso e ainda resistimos. Pois é, em pleno século XXI. Exatamente, 2025, e ainda estamos falando sobre isso. E já falamos sobre isso em outros anos, né, Gorete? Exatamente, exatamente. Não é uma história recente, né? É. Eu pergunto em relação às mulheres vítimas da violência. Dentro desse contexto que você acabou de historiar, percebe-se a violência, mas não é a violência inicial, de iniciantes, não. Não fica apenas no assassinato, fica na forma, não é, de assassinar. Isso tem um componente que a gente pode identificar como? Bom, misoginia, a gente pode falar que são crimes que envolvem essa misoginia, o ódio, né? Então, você vê que são crimes que eles se repetem, por exemplo, as facadas, né? Ou o tiro, ele vai ou na parte do rosto, com o sentido de desfigurar a pessoa, Desfigurar. ou nos seios, ou na genitália. Então, são crimes que se repetem com esse formato, né? De que se você não for minha, não vai ser de mais ninguém. Então, há essa repetição e há também uma ideia da mulher como propriedade. Então, essa mulher, geralmente são crimes que acontecem quando a mulher diz não, ou quando ela não aceita determinada situação. E aí, o ódio, a aversão e também o sentimento de que ele é quem manda, né, que ele está no comando e que ela tem que obedecer porque ela, voltando no sentido da história, é uma cidadã de segunda categoria, ela é incompleta, então quem manda é ele, porque ele é completo, ele é pleno, né? Ele que é o ser humano, ele que é o cérebro da relação, então ele que vai comandar. E aí, a partir daí, é que acontece a violência. E a Conceição Evaristo tem uma frase que eu sempre gosto de falar, ela diz assim, quando a gente fala, né, a gente estilhaça o silêncio, a nossa fala estilhaça o silêncio. E é isso que acontece quando as mulheres passam a denunciar. Então, durante anos a gente ficou calada, a gente foi abafada, a gente foi silenciada. Quantas meninas passaram por abusos sexuais na escola, com tios, pais, padrinhos e passaram a vida toda silenciadas, né? Quantas de nós passamos por situações de violência no trabalho, no ônibus, num espaço de faculdade, enfim, no meio da rua e a gente se calou, mas agora a gente está falando. Pois é, porque há violências que se caracterizam desde a infância de uma criança, né? E vira mulher, cresce, torna-se mulher e continua sendo ameaçada. Mas a gente também é agora da geração que está quebrando essa questão da cultura, né? E aí a gente precisou que viessem pessoas antes de nós que lutassem, que falassem, que puxassem essas palavras, as primeiras palavras sobre o que era feminismo, sobre o que era machismo, sobre o que é patriarcado, que a gente conversasse e entendesse o que é misoginia, que a gente entendesse que na história a gente não estava lá no livro de história. Se a gente olhar os livros mais antigos, não tem falando sobre as mulheres que fizeram história. As mulheres que fizeram a matemática, as mulheres que construíram a filosofia. A gente não tinha falando sobre isso. Nós estamos agora vivenciando um novo tempo, em que as mulheres estão nos livros. Pois é, e o homem atual, em geral, reconhece essa valorização? Alguns. Inclusive, eu sou a pessoa que diz assim, para a gente chegar lá, a gente também precisou de alguns homens. Eles também tiveram que abrir a porta. Alguns tentaram fechar, a gente arrombou, mas tiveram uns que ficaram segurando ali um cantinho para poder a gente ter esse espaço. E é importante a gente falar sobre isso, porque a luta das mulheres não é contra os homens. Os homens são nossos aliados, essa questão. Mas os homens também são os maiores agressores das mulheres. Os homens também são os maiores assassinos das mulheres no feminicídio, né? Então, a gente precisa falar disso e ponderar, dizendo que a questão do machismo é que atrapalha essa relação. Então, não é uma luta de mulheres contra homens ou de homens contra mulheres. Acho problemático quando a gente vai falar sobre violência e o homem começa a levantar a defesa dos homens sem compreender que a violência contra a mulher é uma realidade gritante que a gente vive. Então, o homem moderno, né, que
que compreende essas questões. Um homem atual, ele compreende essas questões, né? Ele entende elas como problemática e ele quer também ajudar a resolver. Então, E luta junto com a luta mulher junto, favoravelmente. lado a lado. Não há uma hierarquia. A gente não está falando em sobrepor mulheres acima dos homens, né? Apesar dos homens terem ficado acima das mulheres historicamente. Nós queremos ficar lado a lado, ter iguais oportunidades, mas para ter iguais oportunidades a gente precisa ainda de cotas. E isso é importante a gente ponderar. A gente vai ter isso lá na frente, quando a gente for oportunizada. Algumas especificações que só podem ser creditadas junto às mulheres. Também Exatamente. tem isso, né? A gente precisa falar sobre paridade de gênero nos espaços, a gente ainda não tem. Nós aprovamos, para vocês terem ideia de como é problemático, a gente aprovou a Lei de Igualdade Salarial em 2023. A gente nem tinha uma lei falando sobre isso, né? Então, historicamente, lutamos para ter salários equiparados, né? E é claro, e a gente sabe que as mulheres gastam mais do que os homens, né? Porque a grande maioria dos lares brasileiros são comandados por mulheres. Nós temos o crescimento das mulheres como chefe de família está explodindo no Brasil. E ainda assim nós somos as maiores vítimas da desigualdade salarial, hoje porque da ascenso, violência. sabe-se, né? Porque sempre teve essa participação efetiva das mulheres Exato. na gestão da família, da casa. E aí a gente vive uma situação de enfrentamento, porque as mulheres estão chegando, estão indo, estão falando mais, estão ocupando os espaços, e o homem que ele está atrasado mentalmente, ele não consegue entender, aceitar e abrir também essa porta para a mulher. Ele acha que ele fechando a porta, ele vai ter mais espaço, ele vai continuar tendo o espaço dele de privilegiado, e as mulheres não tem que chegar lá não, porque ele que tem que ser o provedor. Enquanto a gente poderia estar compartilhando tudo isso, inclusive compartilhando as funções dentro de casa, né? Porque as mulheres já compartilham financeiramente. Dentro da família, ela já contribui financeiramente, né? Igual por igual. Mas a gente ainda não está compartilhando as funções dentro de casa, né? A gente não está tornando nossos homens adultos funcionais, que se sujar eles lavam, que se ele desarrumar ele arruma. Que faz junto, pelo menos. Que faz né? junto, que ajuda a criança a fazer a atividade, que pode lavar um prato sim, que pode varrer a casa sim. Né, que ele pode... Que isso não vai tirar a masculinidade. De forma alguma, ele só vai ser um adulto funcional. Então, quando a gente dialoga sobre isso e conversa com os nossos filhos, e a gente tem acompanhado agora Os filhos uma geração fazem a diferença e pode mudar os pais retrógrados nesse entendimento? Sim, com questionamentos, porque a criança já não aceita mais determinadas coisas. Ela vê no desenho que não é assim. Ela vê na escola que não deve ser assim. E quando chega em casa, ela vê uma situação de violência, ela não aceita, né? Inclusive, ela não aceita violências contra ela, porque ela também a maioria das escolas já conversa sobre o ECA, conversa sobre abuso e exploração sexual, né? Conversa sobre a importância da violência contra a mulher. Inclusive, foi aprovado recentemente na LDB essa mudança, né, para que as escolas trabalhem essa temática. Nós também temos uma lei nova que fala sobre a importância de incluir a história das mulheres também que lutaram, né, que fizeram parte da matemática, da física, da história, de todas as matérias. Para dar esse empoderamento, né? É porque a gente sempre esteve lá, só que nós éramos apagadas. Exatamente. Essa é a palavra. Paula, apagadas em todos os aspectos, né? Desde o que era feito, a informação. Exatamente. A informação. Sim, quando a gente vai analisar, por exemplo, a mulher na educação, a história da mulher na educação é outra dinâmica. Outra dinâmica mais complicada, porque, por exemplo, estava conversando com uma pessoa muito querida, que ela estudou medicina muitos anos atrás. Eu perguntei, você estudou onde? Qual foi a sua escola? Ela falou que estudou numa escola na Bahia que era para aprender
afazeres domésticos. No contraturno, pode-se efetivar. Mas era isso, era afazeres domésticos, era bordado, né, era culinária. Então, era isso que as mulheres, as escolas aprendiam. E as escolas isso. ensinavam. Só que só ensinavam para as meninas, né? Era uma escola de meninas. Enquanto os homens aprendiam a ser profissionais, aprendiam química, engenharia, etc. Então, isso já começou, a mudança começa a partir da educação. Certamente. Vamos chamar nosso segundo e último intervalo. Já, já. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe a advogada Paula Lopes, ela que é coordenadora da Casa da Mulher Alagoana do Tribunal de Justiça aqui de Alagoas. Doutora Paula, os casos de feminicídio aqui em Alagoas, a gente observa que o número tem crescido. E qual é a sua análise sobre o que está acontecendo? O feminicídio, ele é a última forma de violência contra a mulher. Na verdade, quando a violência ela começa com silenciamento, né? É um iceberg que a gente só vê a parte do gelo que está lá em cima. Com piadas machistas, com a violência invisível, que é essa violência psicológica, a violência moral, com o silenciamento das nossas meninas. Quando o feminicídio ele vem acontecer, ele é a última etapa. Então, essa mulher provavelmente já passou por outras situações de violência e nada foi feito. Ou ela não falou por medo, vergonha, dependência econômica, emocional, dependência financeira, como eu já falei aqui, ou ela procurou alguém que não conseguiu ajudá-la a tempo. E aí a gente precisa estabelecer aqui um diálogo de que o feminicídio ele é um crime evitável. Por que ele ainda está acontecendo? Né? Então, essa quantidade, e no último dado que eu tinha, a gente tinha 9 feminicídios que tinham acontecido esse ano já em Alagoas. Nos últimos anos, a gente tem percebido, dos últimos anos para 2024, a gente houve uma diminuição dessa quantidade. Estamos muito preocupadas com esse ano, com essa quantidade já apresentada esse ano. E temos também uma sensação de que a violência ela cresceu, porque a gente está vendo mais casos acontecendo. Então, os números estão maiores das outras violências. E que não caracteriza a morte dessas mulheres, muitas vezes, um relacionamento, né? Sim. Elas são abusadas, estupradas e mortas. Exatamente. A forma com que elas são assassinadas e também a forma com que esse parceiro, porque se a gente parar para pensar, o feminicida, ele geralmente é alguém que convivia com essa mulher, né? Então, ele sabe tudo dela. Ele sabe o CPF, o endereço, onde mora a mãe, onde mora a melhor amiga, qual é a igreja que ela frequenta, onde ela trabalha, sabe tudo. Então, a gente não tem mais como não valorizar, né, ou não achar que esse companheiro ele seria capaz de realizar um crime assim. E o que a gente tinha acompanhado nos últimos anos era que o crime de violência contra a mulher era tratado como um crime de menor importância. Mas hoje a gente vê que, por conta da quantidade e da relevância, né, as instituições têm mudado de posicionamento. Então, há uns anos atrás, no presídio, eu via o bloco dos, né, vamos dizer, bandidos, que são as pessoas que realmente que cometem outros crimes, e o bloco da violência doméstica. Que não é
que era tido como uma coisa de menor relevância, né? Como se esse homem que ele bateu na mulher Ele tivesse o direito de fazer tivesse isso. o direito. E a gente ouve isso, né? Nas próprias audiências, eles falam, doutor, eu bati na minha mulher, não foi em outra mulher, foi Eles na chegam minha. a dizer isso. Porque é dele, é a propriedade Da dele, ele acha propriedade. que pode, porque ela desobedeceu, então ela mereceu, né? E aí a gente vê também das mulheres, em algumas situações, ela introjetando isso, dizer, ele fez porque, né, realmente eu não fiz, ou eu estava conversando no celular, eu mereci. Então, em algumas situações a gente ainda vê a vítima se colocando nesse lugar, né, de pessoa que mereceu a violência. Então, isso é muito problemático. Mas o feminicídio, né, e a gente acompanha esses casos, a gente vê que, além dele acontecer em situações que poderiam ser evitáveis, ou seja, se essa mulher e essa irmã que ouviu, ou essa amiga, tivesse agido rápido, tivesse chamado a polícia, tivesse orientado de forma de levá-la até a casa da mulher, ou a delegacia 24 horas, que é um espaço também fruto da luta dessas mulheres, porque em 2022 fizemos uma grande mobilização no Estado, por conta da gravidade, da quantidade de feminicídios, o que gerou a delegacia 24 horas, que hoje fica no CODE. E é importante a gente lembrar desses fatos, para lembrar que a história das mulheres ela é demarcada por grandes violências. Então, a gente só tem, por exemplo, a lei Mariana Ferrer, porque a Mariana Ferrer foi vitimizada e revitimizada numa audiência pelo magistrado, pelo promotor, pelas pessoas que deveriam resguardar ela. A gente só tem a Lei Maria da Penha porque a gente tem uma mulher que hoje está viva, graças a Deus, mas ficou paraplégica justamente por conta da violência doméstica. Da violência, da tentativa de feminicídio, que na época não era esse nome, mas que hoje a gente tem um nome para isso. Né? A gente só tem a Lei Carolina Dickmann porque uma atriz muito conhecida sofreu uma extorsão por conta de vídeos íntimos vazados. Sobre as penas, qual a avaliação que se faz de quem pratica o feminicídio? A pena ela aumentou, né? A gente agora tem acompanhado essa mudança, porque as pessoas também acreditam que penalizando mais, esse homem vai ter mais medo. Só que a gente... Vai ter mais ódio, né? Eu acho também. E eu não acredito que a punição, né, com pena, com mais prisão, vai resolver. Eu acho que a gente tem outros meios. Qual é a saída? Quais são os Tem meios? outras saídas. Por exemplo, hoje a gente tem dentro do Tribunal de Justiça, na Coordenadoria da Mulher, um trabalho muito importante com os agressores. Esse homem que ele é violento, ele está respondendo ao processo, ele tem um grupo para frequentar, para trabalhar a violência, a agressividade, a masculinidade tóxica, né? Esse entendimento de que a palavra dele é superior à da mulher. E a gente acompanha e vê que muitas vezes essa agressividade vem da infância. O menino apanha mais, o menino foi abandonado, então tem essa coisa do apego pelo abandono. Então tem várias situações. Então esse homem que ele é violento com a mulher, se ele não tiver também uma oportunidade dele ter um acompanhamento, ele vai ser agressivo com todas as outras que ele se relacionar. É uma ilusão a gente acreditar que porque puniu um homem na Maria da Penha, ele não vai mais ser violento. Inclusive, quando tive a oportunidade de trabalhar no presídio, eu via que muitos dos homens que estavam presos pelo feminicídio, pela violência doméstica, eles tinham companheiras, eles conseguiam essa companheira, eles casavam no presídio. E as mulheres As mulheres acreditavam, né? Recentemente teve um júri de um feminicídio conhecido aqui, uma mulher que foi assassinada no Jacintinho, e o homem que estava preso há 2 anos, ele se casou no presídio com outra mulher. Então, a gente tem uma ilusão de que o homem que cometeu o feminicídio, ele aprendeu porque ele foi preso. Ele não aprende porque ele é preso. Se ele quiser, né, e tiver a oportunidade, ele precisa passar por um tratamento também, porque a violência ela é enraizada, né? Ele aprendeu a ser violento, ele aprendeu que quando a mulher diz não, ele tem que reagir agressivamente. Então, isso também é uma preocupação. Então, a gente tem um grupo de homens também lá, não na Casa da Mulher, num outro espaço. E os resultados?
os resultados são maravilhosos. Não tem nenhuma reincidência com esses homens Que tem a que compreensão. eles têm, até porque eles frequentam o grupo por decisão judicial, mas eles continuam se eles quiserem. Então, a grande maioria quer ficar, né? Eles realmente querem entender porque e não Entender agir mais a razão assim. dessa violência. E não agir mais assim. Eles realmente não querem, né? Não vou dizer que todos, mas a gente não tem reincidência e isso é muito importante. E é preciso conversar com os homens, não somente esses da violência doméstica, é preciso conversar com todos os homens, é preciso conversar com os meninos da escola e com os nossos colegas, que muitas vezes não são violentos, mas passam a mão na cabeça do colega que é violento. Socialmente falando, né, percebe-se se a pessoa tem uma vertente de violência ou não. Isso é muito oportuno de acontecer numa relação de amizade, numa relação entre namorados. Tudo isso, a mulher, que é a pessoa mais frágil nesse contexto, pode estudar a personalidade de quem ela escolhe para si, né? Só que muitas vezes a mulher releva e acha que ele vai melhorar. Sempre. Então, há uma crença eterna de que ele vai melhorar. E aí ela vai à igreja e a igreja também diz, ore. Isso é porque você não está orando. Se você rezar mais um pouquinho, ele vai melhorar. Mas com a questão da divulgação, né, da violência, com a questão da divulgação dos portais de denúncia e da importância dessas instituições, a gente tem também visto uma mudança de comportamento nas igrejas, né, nesses espaços de acolhimento. A Patrulha Maria da Penha, que papel cumpre nesse contexto? Fundamental. A Patrulha Maria da Penha acompanha essa mulher, não todas, mas as que realmente precisam, ligando, fazendo visitas, né? Elas acompanham também algumas situações em audiência. Denúncias também. Isso, né? Quando esse homem ele descumpre, né, a medida protetiva, e a gente sabe que há um trâmite, né? A mulher vai dar entrada. Quando ela se sente que está em situação de ameaça, ela pode requerer essa medida protetiva e aí a Patrulha Maria da Penha fica acompanhando. Agora a gente também tem uma coisa importante que é o botão do pânico, que é outro mecanismo, um equipamento de segurança que faz com que essa mulher, esse botão ele apite, né? Que pode ficar no relógio, com uma pulseirinha. Agora vem uma nova remessa que pode ficar em qualquer lugar, porque ele é um chip, então ele pode ser colocado numa pulseira, no brinco, num acessório. Qual o tempo de socorro para essa mulher que aperta? Aí eu não sei precisamente. Diga assim. Mas eles vão dizer, por exemplo, tem um raio, e aí ele não pode cumprir aquele raio. Se ele chegar um pouquinho perto do raio, a polícia vai acionar a mulher e dizer, olha, ele está aí perto. Onde é que você está? Né? Ou se ela precisar, a patrulha... É uma situação terrível, né? Um desarranjo na família, encontrar um parceiro, um namorado, um marido que trata a mulher dessa forma. Total, e é uma marca que ela vai levar, né? Porque a mulher que ela é vítima de violência, ela tem mais dificuldade de confiar em outro parceiro, às vezes ela perde tudo. Eu acompanhei recentemente uma mulher que teve a casa incendiada, também no Jacintinho, e ela perdeu, o pouco que ela tinha, ela perdeu, então ela e a filha ficaram sem nada. Né? Então, isso é muito marcante na vida dela. Então, ela vai ter que reconstruir tudo. Além disso, a questão psicológica, né? Que a gente tem uma rede também de atendimento à saúde mental muito fragilizada aqui em Alagoas. Então, a gente precisa dar esse apoio a essas mulheres, dar esse amparo. E é isso, a gente tem as leis, né? E eu estou aproveitando esse espaço da Assembleia para dizer que aqui são criadas muitas leis. E muitas leis importantes para proteger a mulher, para proteger os filhos do feminicídio. Pouca gente fala sobre isso. Essas crianças que ficam órfãs, elas têm marcas e elas têm necessidades. Por exemplo, nunca mais elas vão ter o abraço da mãe delas, né? Nunca mais elas vão poder contar com aquela pessoa que geralmente é a pessoa mais importante da família. E aí a gente precisa fazer valer esses direitos, né? Então, a Assembleia ela tem uma função importantíssima nesse papel de fazer as leis, mas também cobrar que elas sejam executadas, que elas funcionem na prática. Perfeito. Infelizmente, chegamos ao final da nossa entrevista. Obrigada mais uma vez por sua participação aqui conosco. Muito obrigada. A Casa da Mulher Alagoana está aberta a
todas as mulheres daqui do nosso estado. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro.